Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma boa noite para quem está aí olhando a live. Hoje, a palavra de hoje está em Jeremias, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo, vamos ver aqui, até o 10. Acho que é importante para nós até o 10 aqui, tá? Então, Jeremias, capítulo 17, encontra aí, abre a sua Bíblia. Vá abrindo lá em Jeremias, livro de Jeremias 17, do versículo 5 até o 10, é o suficiente para nós tirarmos algum aprendizado aqui da palavra de Deus, amém? Nós vamos louvar, tocar uma música, né? Vamos adorar a Deus e depois nós vamos de palavra. Sangue de Jesus tem poder, vai te curar, se você acreditar, com toda a sua fé e crer, Jesus vai te abençoar. Disse Jesus, se tudo podes crer, é possível que crer. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Se você se entregar com todo o seu amor, Ele vai te curar e te transformar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, vai te curar, você acreditar, com toda a sua fé e crer, Jesus vai te abençoar. Disse Jesus, se tu podes crer, tudo é possível que crer. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Oh, aleluia! Jesus vai abençoar. Oh, glória! Recebe essa palavra, esse louvor aí. Essa música vem direto do coração de Deus, né? Que é o que Jesus quer, que é o que Deus quer, abençoar os seus filhos hoje, através desse louvor, dessa palavra. Né, gente? Coloca lá em Jeremias 17, versículo 17, capítulo 17, versículo 5 ao 10. Essa palavra falou conosco essa semana, ela vem falando conosco há um ano, um dia, há vários meses, né?
porque eu gosto desse versículo, esse versículo principal que está no 5 ali. E eu confesso que eu meditava há um tempo já nesse versículo e eu não tinha alguma coisinha que eu não tinha encaixado na minha mente, mas Deus fez encaixar e Deus fez eu entender isso, né? Mas às vezes a gente não entende somente lendo a palavra de Deus, mas Deus permite que a gente passe por situações, né? Em que a gente tem que realmente escolher confiar em Deus. Onde a gente olha para cenários, para lugares, para situações, para coisas, e a gente diz assim, aqui se não for Deus, se eu não depositar a minha confiança nele, a coisa vai ficar feia. Amém? Mas Deus é bom, né? Tudo que Ele permite nós passarmos é para a gente aprender alguma coisa, serve para a nossa vida e para a nossa caminhada cristã. Amém? Então nós vamos orar e nós vamos meditar nessa palavra hoje, Jeremias 17, do versículo 5 ao 10. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, consagramos essa live para Ti, Senhor. Consagramos este momento para Te agradar, para Te adorar, para Te bendizer e engrandecer o Teu nome, Jesus. Que todo mal caia por terra, que toda obra contrária caia por terra, que essa palavra possa ser água que limpa, que purifica nós de todo pecado. Senhor, que o Senhor possa estar falando ao coração do Teu povo nessa noite. Abençoa cada um que está aqui e que eles sejam alimentados pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Espírito de Deus, né? O Espírito Santo, ele tem liberdade no meio de nós. Então, dá liberdade para que hoje o Espírito Santo possa ministrar, não só hoje, mas todos os dias da tua vida. Às vezes a gente vai nos cultos e a gente pensa assim, essa palavra não é para mim, eu já pensei assim. Mas imediatamente o Espírito Santo me diz assim, essa palavra não é para ti agora, nesse momento em que você está vivendo. Mas a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. E ela sempre vai servir para mim. Se não é no meu momento atual, pode ser lá na frente, né? Então a palavra de Deus, ela é parâmetro, ela é base para nós vivermos a nossa vida. Então nunca diga que uma profecia não é para mim, que uma palavra não é para mim. Ela pode não ser nesse momento, mas eu posso entendê-la, compreendê-la e guardar ela no meu coração, guardar ela na minha mente, porque ela serve para mim. Nunca diga que ela não serve. A palavra, ela serve, porque é a palavra que liberta, é a palavra que nos limpa, que nos purifica. Palavra, palavra e palavra. Tá? Bíblia. Amém? Vamos então lá no capítulo de Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Nesta passagem, Deus está dizendo ao profeta Jeremias, Deus está respondendo a ele. O Senhor Deus diz, eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Versículo 6. Ele é como uma planta do deserto, que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Versículo 7. Mas eu abandonarei aquele que confia em mim. Eu abençoarei. Veio a palavra abandonar aqui. Eu abençoarei. Falando de bênção, eu abençoarei aquele que confia em mim. Aquele que tem fé em mim. O Senhor. Aqui quem está falando é Deus, ao profeta Jeremias. Versículo 8. Ele é como árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutos. Quem pode entender o coração do homem?
que Deus está perguntando. Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Esse é o 9, agora vamos para o 10. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Amém? Amém. Então vamos analisar aqui versículo por versículo, né, gente? Olha o que Deus está dizendo para Jeremias no versículo 1. Eu amaldiçoarei aqueles que se afastam de mim, que confiam nos outros, que confiam na força de fracos seres humanos. Então aqui Deus está dizendo a Jeremias, não que ele não deva, né? Porque às vezes a gente entende errado. Tem um versículo que diz, maldito é o homem que confia no homem, né? Tem outras versões, não é mesmo? Mas eu preferi pegar essa aqui, tá mais simples, né? Para que todos possam entender o que está sendo pregado. Então, maldito é o homem que confia nos seres humanos. Então, aqui o que Deus está dizendo é um homem confiando em outro homem, ou eu confiando em mim mesma, não é mesmo? Então, Deus está dizendo, eu amaldiçoarei. Porque fazendo assim, agindo desta forma, um homem confiando no outro homem, ou um homem confiando em si mesmo, ele está preferindo colocar a sua confiança no lugar que não é para ele colocar. Porque a nossa confiança deve estar no nosso Senhor. E mais para frente, Deus continua explicando e falando para o profeta. Não, a confiança de vocês não deve estar no homem. Porque o homem é fraco, é um ser humano fraco, está sujeito a erro, a fraquezas, a enganos. Então, não confie no homem. Não é o homem confiando em outro homem, né? Buscando direção de outro homem, buscando a ajuda de outro homem. Vocês precisam confiar em mim. Porque não confiar em mim é maldição. Vocês estão se afastando de mim. Amém? Então aqui o versículo 5 vai dizer, eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, eu amaldiçoarei aquele que confia nos outros, entendeu? Às vezes a gente entende que isso está relacionado a nós confiarmos, as nossas relações, nossos relacionamentos de confiança, mas não está querendo dizer que nós não devemos confiar em outras pessoas, que nós não devemos confiar nos amigos, na nossa família, no meu esposo, até porque nós precisamos ter pessoas de confiança, que nós confiamos para conviver, para casar, para nos relacionarmos lá na igreja, né? Nós temos as pessoas de nossa confiança. E eu sempre cito que confiança é algo importante para os relacionamentos. Por quê? Porque eu sou vendedora desde que eu me conheço por gente. Sempre gostei de vender. O que eu pego, eu vendo, tá? Isso não é que eu esteja me achando e nem que eu queira. É assim, não sei por que é assim, mas é assim. Então, eu sempre expliquei para as pessoas, né? Porque um dado momento da minha vida eu tinha que escolher pessoas para revender determinado produto. Então, eu sempre ensinava para as pessoas, gente, vender, relação, vendedor e cliente é uma relação de confiança. Por que uma relação de confiança? Porque eu vou vender um produto e se a pessoa não pode me pagar naquela hora, ela vai perguntar, eu posso parcelar, eu posso pagar em 30 dias? Então eu tenho que confiar, né? Eu preciso confiar que o meu cliente vai me pagar. Então é uma relação de confiança. Mas aqui o texto não está falando desse tipo de relacionamento. Aqui Deus está falando para Jeremias que ele vai amaldiçoar aqueles que confiam em fracos seres humanos. É um homem confiando no outro homem, ou um homem confiando em si mesmo, nas suas próprias capacidades, né? E Deus está dizendo, não, isso é maldição, isso vai atrair maldição para a vida de vocês. Tá claro isso, gente? Então, e Deus vai mais além, ó, ele vai dizer que quando o homem escolhe confiar no homem, ele vai dizer, ó, lá no 6, ele é como uma planta do deserto, que cresce na terra seca, no chão salgado, não cresce mais nada, onde não cresce mais nada, né? E nada de bom acontece com ele. Então, quando nós resolvemos crer na nossa própria força, crer na força do outro, ou que o outro vai resolver um problema para mim, ou que o outro vai me ajudar,
Quando eu deixo de depositar a minha confiança em Deus, eu vou ser como como é que diz aqui? Uma planta no deserto. O deserto é um lugar árido, um lugar seco, onde não tem vegetação. O deserto não é um lugar propício para eu me desenvolver, para eu prosperar, para uma planta crescer. Então não vai ter água, não vai ter nada, né? É fracasso, é morte, é derrota na certa. Então, né? O que esse versículo quer dizer? Esse é o homem que decidiu confiar no homem, que decidiu não confiar em Deus, que decidiu colocar a sua confiança, depositar a sua confiança no lugar errado. Ele vai ser como uma planta no deserto. Uma planta que anda sozinha, que está completamente abandonada no deserto. Não tem chance para ela dar certo, para ela crescer, para ela expandir. Esse é o homem que confia no homem, né? Na força de fracos seres humanos, como diz o nosso texto aqui. Então, e Deus logo adiante, ele fala no versículo 7, ó. No versículo 7 ele está respondendo, mas agora ele vai falar daqueles que confiam nele. Mas ele diz, eu abençoarei aquele que confia em mim. Aquele que tem fé em mim, o Senhor. Isso é Deus quem está falando a Jeremias. Eu vou abençoar aqueles que confiam em mim. Né? E logo adiante ele diz, no 8 ele diz, ó, e essa pessoa ela vai ser como uma árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Né? Então, quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam verdes, sempre verdes. Quando não chove, ele não se preocupa, ele continua dando frutos, né? Então, essa pessoa que confia em Deus, né? Ela tá num deserto, mas ela tá ali, ó. Ela tá ali, né? Ela é como uma árvore plantada perto da água. Então, o solo, a água tá fornecendo para ela o que ela precisa, né? Fornecendo nutriente, fornecendo água, ela cresce, ela se desenvolve. Quando vem as dificuldades, esse homem ele não vai temer a dificuldade, mesmo que venha a dificuldade, ele está depositando a confiança dele em Deus. Deus está sustentando, Deus está fortalecendo, né? A água é isso, fortalecimento, a força que Deus traz para a nossa vida. Aquilo que nós não temos, aquilo que nós estamos vendo, as situações, não é para nós temermos. Porque toda situação ruim, toda a adversidade, ela vai aproveitar, vai servir como adubo, vai servir para ela crescer, para ela se fortalecer e vai ficar a lição naquele momento, né? Então, a pessoa que está direcionando a sua confiança para Deus, em Deus, ela está depositando no lugar certo e ela está plantada junto às águas. Ela está se desenvolvendo, crescendo, dando fruto, se tornando uma pessoa de Deus que está depositando a confiança no lugar certo. Então, o homem que confia em Deus é um homem abençoado. Esse homem é o homem que Deus está abençoando, que está prosperando, que está crescendo. Pode ter dificuldade, vai ter todo tipo de dificuldade, mas mesmo em meio às situações difíceis, ele está confiando em Deus. Amém? E ó, o 9 que o 9 diz, e quem pode compreender o coração humano, né? Quem é que pode compreender? Aqui Deus está dizendo, nós não temos condições de nos compreendermos, né? Nós não nos conhecemos tão bem assim. Às vezes a gente pensa, eu me conheço, em tal situação eu faria isso. Mas não, às vezes em determinadas situações nós faremos totalmente o contrário do que nós pensamos. Então Deus está questionando, e quem é que pode conhecer o coração do homem? Não há nada que engane como ele. Está doente demais para ser curado. Então a Bíblia diz, né? Depois eu vou deixar o versículo para vocês, que o nosso coração ele é enganoso, né? E muitas vezes nós nos enganamos, nós não nos conhecemos o suficiente como Deus nos conhece, porque Deus ele nos sonda. Ele sonda os nossos pensamentos, ele nos prova mediante situações, dificuldades, para ele ver e para ele nos conhecer e saber, né? Às vezes nem para ele nos conhecer, porque ele nos conhece, para que nós venhamos a nos conhecer, não é mesmo? Para que nós venhamos descobrir quais são as nossas verdadeiras intenções, porque Deus sabe, né? Mas ele nos sonda para ver como nós vamos reagir a isso, como nós vamos,
decidir, tomar as nossas decisões, né? Porque são as nossas escolhas, as nossas decisões, aquilo que nós queremos, né, no nosso coração. Então, o coração da gente, ele é enganoso, a gente não se conhece o suficiente. Por isso, o versículo 10 aqui vai dizer, ó, eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. E eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Então, o que Deus está dizendo? Deus está dizendo que Ele nos sonda, né? Sonda os nossos pensamentos, Ele nos põe à prova para ver como nós vamos reagir, quais são as nossas escolhas, não é mesmo? O que carrega o nosso coração, porque o que Deus quer de nós, Ele quer o nosso coração, né? E o nosso coração tem que estar voltado para Ele. Às vezes nós dizemos, mas meu coração está voltado para Deus, mas meu coração está voltado para Deus, mas eu já passei por situações tão difíceis, que Deus perguntou para mim, você confia em mim? E Deus já perguntou para mim, você confia em mim? E eu tive que parar naquele momento, analisar o que Deus estava falando, porque eu descobri que aquela decisão que eu tinha tomado foi porque eu pensei em algo, quando na verdade eu decidi algo baseada numa influência que uma outra pessoa, né, estava exercendo. Então, quando a nossa confiança está em Deus, não vai ser a situação, não vai ser o homem, não vai, né, as influências, vamos dizer assim, não vão influenciar na nossa escolha. É como nós decidimos viver, olha o que diz o texto, eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver. É como eu estou vivendo, como eu estou escolhendo, né? Também já passei por situações em que eu vi que se eu não confiasse em Deus, eu não saía daquela situação, porque não tinha como eu sair. A situação era difícil mesmo. Se eu não confiasse em Deus, eu entendi que Deus podia me tirar daquela situação, né? E eu disse, Deus, aqui é só o Senhor para me ajudar. Então, gente, o nosso questionamento de hoje todo é em cima da questão da confiança. Deus está deixando claro nesse texto de hoje que a nossa confiança tem que estar nele, né? Ele estava dando um exemplo, a gente estava conversando, e quando as pessoas têm diagnóstico de câncer, quando as pessoas, né, é um decreto de morte, gente. Um diagnóstico de câncer é um decreto de morte. Quando o médico chega, eu tive uma pessoa, uma tia minha muito próxima a mim, que eu amava, que teve diagnóstico de câncer, né? E na época o médico disse, não tem jeito, sabe? Mas aonde está a nossa fé, né? Tem um diagnóstico de câncer, mas eu tenho muito dinheiro. Não era o caso da minha tia, eu tenho muito dinheiro, eu tenho condições de pagar médicos, eu tenho condições de fazer exames caros, usar máquinas avançadas. Sabe, tem pessoas que depositam sua confiança no dinheiro, no médico. Eu não vou morrer porque eu tenho dinheiro, eu tenho condições de fazer tratamento, de ir para a Austrália, de ir para lá ou para cá. Tá depositando a confiança no lugar errado, né? Aí Deus vem dizer para nós, através de situações difíceis, que a nossa confiança tem que estar nele. Porque quando a nossa confiança está em Deus, Ele nos livra, né? Ele quebra o decreto, ele destrói o decreto, ele lança um novo decreto, um decreto de vida. Quando nós estamos perto de um perigo, perto da morte, né? Porque o inimigo lança decretos de morte. Deus diz, não vem, eu tenho vida, eu dou livramento, eu curo, né? Seja mal do corpo, mal da alma, eu curo, Jesus cura, o Espírito Santo trata. Entendeu? Então não tem nada que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não façam na nossa vida. Nós só precisamos saber aonde deve estar depositada a minha confiança. Sabe, o inimigo às vezes ele nos oprime mediante situações que são difíceis. Mediante situações, por pior que esteja a situação e a gente entende que não tem para onde correr, sempre tem. Esse lugar é no Senhor, esse lugar é nos braços de Deus. Eu vou pro joelho, eu vou orar,
Tem uma música que eu gosto muito, que é da Heloísa Rosa. Há um lugar, né, que ela canta. E ela diz na música que esse lugar é no Senhor, né? Que é o lugar que mesmo em meio à guerra a gente tem paz, né? Que é um lugar onde mesmo que eu perca, eu ganho. Que é um lugar que mesmo onde a morte vai ter vida. A música dela é muito linda, gente. Eu gosto de ouvir e me lembrar que toda vez que eu não conseguir, toda vez que eu não tiver condições, toda vez que eu tenho um problema e eu não tenho saída, o meu socorro sempre vai vir do Senhor. Salmo 121, né? Temos que olhar para o céu e dizer, o meu socorro vem de lá. É lá que eu devo depositar a minha confiança. Se Ele não fizer por mim, o que eu, que sou fraca, que sou um ser humano, que posso, né, prejudicar outros, que posso fraquejar com outros, que posso errar com outros, o que eu, réis seres humanos, um ser mortal, um ser fraco, um ser que perece, posso fazer, se não for Deus por mim? Então eu preciso depositar a minha confiança nele, né? E que fique aqui, ó, eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim. Então fé, obediência e confiança, mas a palavra de hoje é confiança. Eu preciso confiar. Passei por uma fase, por um desertão de Deus em que eu dizia a todo momento para Deus, Deus, eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu confio em Ti. E sabe quando a situação diz assim, eu quero isso? Não, isso não tem, isso não tem. Porta fechada, porta fechada, porta fechada. Eu quero isso, eu quero aquilo. Não, isso não tem, não tem. Quando a porta tá fechada, quando tudo diz que não. Eu disse, só me resta confiar em Deus. A gente chora, a gente fica nervoso, mas assim, não tem saída. Quando não tem saída, a saída é confiar em Deus. Amém? Então, gente, vamos crer, né, nesta palavra, colocar a nossa confiança em Deus, porque é o lugar onde deve estar. Há um lugar, esse lugar é no Senhor. Amém? Essa música, escutem lá a música, eu postei ela lá no Facebook, da Heloísa Rosa, né? Há um lugar, a música é linda. Há um lugar no nome da música. E a resposta para esse lugar é no Senhor, né? Onde nós devemos depositar a nossa confiança, né? Mesmo que as coisas estejam difíceis. Porque nós não queremos atrair para nossas vidas maldição. Porque quando nós escolhemos o caminho contrário à palavra de Deus, à vontade de Deus, o que fica são as maldições, né? Onde nada dá certo, onde eu não tenho para onde crescer, eu não tenho para onde correr. Mas se eu me volto para a palavra, se eu me volto para Deus, Ele me sustenta, Ele me renova, Ele me fortalece e Ele me faz andar novamente. Ele me faz prosperar novamente. Ele me liberta a minha casa, salva a minha casa, salva a minha família, né? Então, fica aí o questionamento, fica aí para você meditar durante essa semana. Se diante das dificuldades, das adversidades, você tem confiado em Deus. Amém? E hoje, Ele pediu para eu perguntar aonde está a confiança de vocês. Para vocês pensar nessa palavra e refletir. Será que eu tenho confiado em Deus? Será que eu tenho depositado a minha confiança nele? A resposta você já sabe. A confiança é no Senhor. Atrai as bênçãos, atrai a cura, o livramento, a salvação para o seu lar, para a sua casa, para a sua família. Amém? Nós vamos orar? Senhor, Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que nós possamos estar sendo purificados, limpos pela Tua Palavra, Senhor. Que a Tua Palavra seja luz que ilumina a caminhada dos Teus filhos, lâmpada para os nossos pés. Pai, que eles possam colocar a confiança deles em Ti, Senhor. Eu abençoo cada vida que aqui está, cada pessoa, cada família. Abençoa cada um deles, Pai. Fortalece eles para as lutas, para as dificuldades, Senhor. Que eles possam vencer toda a tentação. Que eles possam
se sujeitar, Deus, à tua vontade e resistir ao inimigo, porque ele vai fugir de cada um deles. Em nome de Jesus, que nós possamos estar fortalecidos pela presença do Espírito Santo, fortalecidos por Jesus Cristo, que o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus Cristo seja derramado sobre a tua vida, sobre a tua cabeça, que o sangue de Jesus te cubra do alto da tua cabeça até a planta dos teus pés, que todo decreto de morte, de derrota, que todo decreto maligno caia por terra agora em nome de Jesus. Que Deus possa estar avivando corações, que Deus possa estar curando pessoas, que Deus possa estar dando livramento de morte, de acidente, livramento de toda maldade, que Deus possa nos livrar do homem mau, que Deus possa nos livrar dos vírus, dos fungos, das pestes, das bactérias, em nome de Jesus. Vai lançando por terra, Deus, todo o mal, que nós possamos, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos ataques do inimigo, prevalecer conforme a tua palavra nos diz, que nós prevaleceremos, que o Senhor está conosco, que nenhuma arma preparada e forjada contra nós venha prevalecer, que todo o mal caia por terra, que seja lançado por terra agora todo o mal em nome de Jesus. Abençoa, Pai, a nossa casa, os nossos filhos, que todo o espírito de rebeldia, de briga, de confusão, Senhor, seja repreendido agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa os negócios, Pai, que eles possam ter uma semana abençoada, dia de vendas, que eles possam fechar negócios, que eles possam galgar clientes, Deus. Abençoa, Senhor, na empresa, na casa, em todo lugar que os teus filhos forem, em nome de Jesus, que eles sejam bem-sucedidos, que eles possam passar pelo deserto, mas que o Senhor esteja com eles. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e consagramos este momento de louvor, de adoração e de palavra de Deus. Que a tua palavra é a verdade nos libertará, ela sempre liberta em nome de Jesus, que nós possamos estar caminhando na tua presença e confiando em ti, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe vocês, amamos vocês em Cristo Jesus e até a próxima.